Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, ao Luciani, aos funcionários da nossa casa e aos todos que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Antônio Carlos, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do ano 2023. Para darmos início aos trabalhos dessa nossa noite, solicito que o vereador Abraão faça uma oração. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. E fazer uma oração. Senhor, estamos aqui reunidos como representantes eleitos pelo povo, para em conjunto buscamos soluções para as demandas do município nesse momento de oração. Dirigimos a vós, solicitando o teu auxílio para sermos justos e sábios nas tomadas de decisão. Fazei também com que sejamos proativos e que o diálogo e o respeito esteja sempre presente nessa casa do povo e que a verdade sempre prevaleça. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da 24ª sessão ordinária do ano 2023, realizada no dia 24 de julho. Peço que os vereadores registrem seus votos. Ata aprovado por unanimidade entre os presentes. Agora passaremos para o expediente recebido. Solicito que o primeiro secretário vereador Leonardo faça a leitura. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, Luciani, funcionários da casa e também quem nos assiste pela transmissão. Uma boa noite a todos. Pedido de providência número 97 de 2023. Melhorias na via pública. Solicito ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, atenção e ação imediata para resolver os problemas enfrentados pelos moradores da rua Beira Rio e Raulino Felipe, no bairro Guiomar de Baixo, em relação ao estado precário das vias. Justificativa. Essas ruas têm se mostrado um verdadeiro desafio para os moradores locais, especialmente em dias de chuva. O tráfego nesta via torna-se extremamente difícil, uma vez que ela não oferece as condições mínimas necessárias para que os veículos transitem com segurança e conforto. É necessário a execução de macadamização e patrulhamento da via. Além disso, devido à estreiteza da rua Beira Rio e Raulino Felipe, é notório que 2 caminhões não conseguem transitar ao mesmo tempo. Portanto, é imprescindível o alargamento da via a fim de permitir o fluxo de veículos de todos os portes de forma segura e eficiente, pois serve como um acesso alternativo essencial ligando nossa cidade a outros municípios da Grande Florianópolis. Cordialmente, Ednei Gesser, vereador. Pedido de providência número 98 de 2023, melhorias na via pública. Solicito ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, a realização de melhorias na rua José João Pauli, no bairro Vila 12, em nossa cidade. Justificativa. Essa rua precisa de manutenção devido aos danos causados pela queda de barreiras e obstrução de bueiros. O tráfego nessa via torna-se extremamente difícil, principalmente em dias de chuva, uma vez que ela não oferece as condições mínimas necessárias para que os veículos transitem com segurança e conforto. Os moradores solicitam a desobstrução completa dos bueiros para que a água da chuva possa escoar sem impedimentos, além da colocação de bica corrida e patrulhamento. Cordialmente, Wagner Luiz Col, vereador. Pedido de providência número 99 de 2023, melhorias na via pública. Solicito ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, a realização de melhorias na rua Maria Kremer Petri, no bairro Vila 12, em nossa cidade. Justificativa. Essa rua atualmente encontra-se em condições precárias, especialmente em dias de chuva.
A rua se torna extremamente escorregadia e inadequada para o tráfego seguro de veículos e pedestres. A falta de manutenção adequada tem causado transtornos e risco à segurança de todos que utilizam essa via diariamente. É preciso colocar macadame e fazer o patrulhamento para nivelar a rua e evitar a formação de atoleiros e buracos que prejudicam a mobilidade. Cordialmente, Wagner Luiz Có, vereador. Indicação 127 de 2023. Reimplantação do projeto de roda de conversas. A vereadora que a subscreve, amparada no artigo 36 e 159 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem indicar ao senhor presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, o senhor Wagner Luiz Có, que mantenha o projeto roda de conversas realizado pela Câmara de Vereadores desde 2021. Justificativa. O projeto roda de conversa foi implantado na Câmara em 2021, onde foram trabalhados vários temas de interesse da sociedade. Discutir as demandas diretamente com a sociedade coloca o vereador mais próximo dos anseios sociais. Durante o período em que foi realizado o projeto Roda de Conversa, foi oportunizado ao cidadão a possibilidade de discutir vários assuntos de relevante interesse do povo. Certamente esse programa foi bem aceito pela sociedade e sua continuidade é de suma importância para colocar o poder público mais perto do cidadão. Entendo que os bons projetos não devem possuir partido. Para tanto, solicito que o senhor presidente analise com carinho a presente indicação. Sala das Sessões, 31 de julho de 2023, Vera Lúcia Conrad Silveira, vereadora. Indicação número 128 de 2023. Melhorias em via pública. A vereadora que a subscreve vem indicar ao senhor secretário de Planejamento, senhor William Fraga, que viabilize projeto de implantação de uma rotatória na intersecção da rua Padre Carlos Gesser com a Rua dos Imigrantes. Justificativa. A presente indicação visa melhorar as condições de trafegabilidade da referida rua, pois, em vários momentos, principalmente nas temporadas de verão, o fluxo de veículos no local é bastante expressivo, inclusive com acidentes, o que causa preocupação dos moradores e dos motoristas que trafegam no local. Assim, dessa forma, solicita ao seu poder público providências dentro do seu cronograma de obras para atender a presente indicação com maior brevidade. Cordialmente, Vera Lúcia Conrad Silveira, vereadora. Indicação número 129 de 2023. Melhorias em via pública. A vereadora que a subscreve vem indicar ao senhor secretário de Obras Públicas e Urbanismo, Ariel Pitts, que viabilize a manutenção da rua geral do bairro Egito com o patrulhamento e colocação de material adequado. Justificativa. A presente indicação visa melhorar as condições de trafegabilidade na referida via, pois, em decorrência das ações climáticas, o material do piso das ruas foi deslocado para as sarjetas, necessitando de adequações para uma melhor trafegabilidade. Assim, dessa forma, solicita-se ao poder público providências dentro do seu cronograma de obras para atender à presente indicação com maior brevidade. Cordialmente, Vera Lúcia Conrad Silveira, vereadora. Indicação 130 de 2023. Retirada de lixeira. A vereadora que a subscreve vem indicar ao senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Edson Lahrick Decker, que retire a lixeira coletiva na rua Padre Carlos Gesser. Justificativa. A referida indicação visa atender à reivindicação de moradores da referida rua que estão preocupados com a proliferação de animais nocivos à saúde humana na localidade, pois o acúmulo de resíduos domésticos propicia a multiplicação de ratos, baratas e outros animais e cada cidadão é responsável por acondicionar seus resíduos domésticos, de preferência em local adequado no seu próprio imóvel. Sala das Sessões, de julho de 2023, Vera Lúcia Conrad Silveira, vereadora. Redação final do projeto de lei. Opa, desculpa. Sem mais nada na ordem do dia, eu passo o trabalho ao presidente. No expediente do dia. Então, todo expediente é encaminhado na forma regimental. Hoje à noite, como é a última sessão do mês de junho, temos a tribuna popular e nós tivemos o recebimento do ofício do Luciani José Gonçalves, que é servidor público do nosso município, para estar explanando a respeito da transmissão ao vivo das licitações. Então, antes de passar para explicações pessoais, solicito que o Luciani faça uso da tribuna para sua explanação em 10 minutos.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite. As vereadoras, os vereadores, aos servidores do Legislativo, ao público presente e aos que estão assistindo pelas redes sociais. Meu nome é Luciani, sou servidor público municipal. Hoje o meu objetivo é demonstrar a importância de o Poder Executivo e o Poder Legislativo transmitirem ao vivo, por meio da internet, as sessões públicas de licitações nos seus respectivos sítios eletrônicos ou canais oficiais de comunicação e divulgação dos contratos firmados e notas de empenho emitidas. Acreditamos que a transmissão ao vivo e pela internet das sessões de licitação é ato positivo do poder público, uma vez que aplica o princípio da publicidade, que possui status constitucional e é elencado como um dos princípios norteadores de toda atividade administrativa. Tal se deve ao fato de o administrador exercer função pública, atividade que é desempenhada em nome do povo e no interesse deste. A divulgação dos atos e decisões administrativas tem como finalidade primeira o conhecimento público acerca das condutas praticadas pelos agentes públicos e também para dar maior transparência ao ato. A publicidade representa condição de eficácia para os atos administrativos, marcando o início da produção dos seus efeitos externos, já que ninguém está obrigado a cumprir um ato administrativo se desconhece a sua existência. Este só goza de imperatividade e se toma operante a partir da divulgação oficial. A implementação da transmissão ao vivo das sessões públicas de licitações no nosso município é vista como uma forma de aprimorar a fiscalização e a transparência dos gastos públicos, divulgar informações de interesse público, conceder novas ferramentas de controle social, além de destacar a lisura dos procedimentos licitatórios, o que aumenta o número de participantes e pode trazer propostas mais vantajosas ao interesse público. Não obstante, os artigos 5º e 37º da Constituição Federal e as leis 8.112 de 1990, 8.159 de 1991, 11.111 de 2005 e 12.527 de 2011 versarem sobre a publicidade dos atos da administração pública. Em reclamo à corrupção, a sociedade tem chamado para perto de si a transparência dos atos do governo, uma vez que a publicidade e a transparência configuram valores muito relevantes. Cresce de maneira aviltante a temática sobre a corrupção desenfreada que assola atos da administração pública. Os notórios casos de improbidade administrativa por todo o Brasil, nas alterações dos documentos licitatórios depois de assinados, o uso de uma mesma licitação para projetos diferentes e vínculo familiar com a empresa contratada, desvio de dinheiro, corrupção ativa e passiva, tráfico de influências, tipo de corrupção em que a moeda de troca não é o dinheiro, mas troca de favores, que desencadeia em fraude à licitação. Tem assolado de maneira avassaladora a segurança da sociedade brasileira, a ponto da sociedade ver na pessoa do político não mais o servidor que irá garantir o bom uso da verba pública, mas sim a figura emergente da corrupção. É certo que a licitação em si é um processo público. No entanto, sua transparência se encontra incompleta, motivo porque se faz urgente a necessidade de nova adequação na legislação. No intuito preponderante de coibir as fraudes no processo licitatório, é neste diapasão que o objeto da presente demonstração visa garantir maior participação à população, através de um canal de acessibilidade ao vivo, via internet, uma maior transparência de todos os atos da licitação, não somente quanto à publicidade, mas a transparência de todo o processo licitatório.
Dar às pessoas que sequer imaginam o que é um processo licitatório a oportunidade de saber o que é uma licitação é uma forma de inclusão e participação da população nos atos da administração pública. E é com essa consciência que se apura que a busca pela transparência não é só dar conta do certame, mas possibilitar que pessoas, ainda que não fisicamente, possam acompanhar o processo licitatório de onde estiver, participando de todos os seus atos através desse canal aberto de transmissão ao vivo. Esse canal de transparência dará à população a possibilidade de ter contato com um dos atos mais importantes do poder público, que é o gasto do dinheiro público. O direito de acompanhar as sessões públicas de licitação raramente é exercido pelos cidadãos, uma vez que só pode ser exercido de modo presencial. Desse modo, o cidadão que pretende acompanhar as sessões de licitação para fiscalizar o poder público deverá ter disponibilidade de tempo exatamente naquele horário reservado àquela licitação. Proceder com o deslocamento até o local, que será realizado o ato, e, igualmente, revelar sua identidade, o que pode gerar alguma forma de constrangimento, quiçá retaliação. Vale destacar ainda que o item 2 do artigo 3 da Lei Federal 12.527 determina que os procedimentos que asseguram o direito à informação devem se pautar na divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, e o item 3, artigo 3º da mesma lei, versa na utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Ademais, no que concerne aos procedimentos licitatórios, o artigo 7º da Lei 12.527 estabelece que é dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. No inciso 1º do mesmo artigo, versa que os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na internet seção específica para a divulgação das informações que trata o caput. E no inciso 3º, deverão ser divulgadas na seção específica do que trata o inciso 1º, informações sobre licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas. Em consonância à Lei de Acesso à Informação, a proposta não encontra óbice para sua implementação, uma vez que as sessões de licitação são realizadas de maneira pública, devendo apenas, pela possível proposta legislativa, serem filmadas em áudio e vídeo e transmitidas pelos meios de comunicação digital do poder público já existentes. Ato fácil de concretização, bastando tão somente usar os equipamentos de captação de áudio e vídeo já existentes, para comunicar esses atos do poder público à rede mundial de computadores. Ademais, a jurisprudência admite a imposição do poder legislativo ao poder executivo para a aplicação dos princípios da publicidade e transparência. É por meio dessa ferramenta de transparência que o governo presta contas à sociedade da aplicação dos recursos e do desenvolvimento das políticas públicas, fazendo uma gestão transparente e participativa, por meio do estímulo ao controle social. Contudo, caso ainda reste alguma dúvida aos nobres parlamentares sobre a ausência de vício de iniciativa, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposto pelo prefeito do município de Guarantã contra a Lei 2077 de 2019, reconheceu a constitucionalidade instituída por lei de iniciativa parlamentar. E a conclusão foi de que, ao contrário de que afirma o autor, não há disposição sobre matérias elencadas numerus clausus como sendo de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo. A norma disciplina tão somente atenta ao princípio da publicidade dos atos administrativos.
Luciane, só já deu os 10 minutinhos, então só faz uma consideração final. Porque é 10 minutos, se quiser dar uma explanada de forma geral, ali concedo então 2 minutos para dar uma explanada geral. Certo. Sei que tem bastante conteúdo, bastante parte técnica, mas se puder dar uma forma geral explanada, eu acho que vai ser melhor do que... Tá bom? Certo. Sendo assim, estamos oferecendo uma proposição de uma lei que defina que os poderes executivo e legislativo, responsáveis pelo processo licitatório, sejam obrigados a transmitir ao vivo, via internet, o áudio e o vídeo dos certames e divulgação dos contratos firmados e notas de empenhos emitidas. Diante do relevante interesse público aqui demonstrado, por se tratar de medida que privilegia os princípios da transparência e da publicidade, bem como o direito fundamental à informação, convido os parlamentares representantes dessa Casa de Leis que encaminhem um projeto de lei garantindo a transmissão ao vivo via internet das sessões públicas das licitações e divulgação dos contratos firmados e notas de empenho emitidas no âmbito municipal. Projeto esse que, além de dar à população a maior acessibilidade ao processo licitatório, irá potencializar a publicidade como transparência do gasto do dinheiro público, como almeja a sociedade brasileira e Antônio Carlense. Transparência na gestão pública nunca é demais. Pelo contrário, quanto mais, melhor. Obrigado. Muito obrigado, Luciane, pelas suas palavras e a respeito da transmissão ao vivo das licitações. Agora, passarem para as explicações pessoais, nós temos 7 vereadores inscritos. Para iniciarmos essa noite o nosso debate, a nossa conversa, solicito que a vereadora Anice faça sua explanação. Boa noite, presidente Wagner Luiz. Boa noite. Colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar o público aqui presente e ao Poder Legislativo também, aos funcionários e aos internautas que estão conectados conosco nesta noite. O que me trouxe a essa tribuna, presidente, é para fazer alguns pedidos. Gostaria que o assessor de bancada, o Flavinho Mines, depois fizesse por escrito e encaminhasse. Quero pedir para o secretário Ariel Pitts, para que ele veja a possibilidade, é que teve um morador que me procurou semana passada, lá da rua Vereador Leo Pauli. Lá foi feita uma ponte, uma bela ponte, aquela comunidade está muito feliz, mas eles até queriam inaugurar e não conseguem porque falta fazer falta fazer as cabeceiras e então eles pediram para que a possibilidade, dizem que um dia de serviço, um mais 2, conseguem concluir aquela obra tão sonhada pela comunidade. Uma ponte muito boa, então eles querem que faça o acabamento, para que o Ariel, se estiver ouvindo, que vá lá, converse com a comunidade e vê a possibilidade de fazer o término daquela obra. A minha outra parte também é pedir aqui sobre a rua 6 de novembro, a repintura da faixa de pedestre. Ela está completamente apagada, e é uma das únicas ruas que tem a faixa de pedestre, então também estão me pedindo, porque está até perigoso. Ela está completamente apagada, para que o Ariel pudesse estar fazendo aquela repintura, e também nas lombadas, que também estão bem apagadas. Também quero novamente, Ariel Pitts, secretário de Obras, por favor, as calçadas e as bocas de lobo da rua Daniel Petri, até a Coca, Avenida João Antônio, Avenida João Frederico Martendal. Já estou aqui, é a minha 3ª ou 4ª semana, se não me engano, pedindo, e até agora ainda nada aconteceu. Peço também que dê uma olhada, com urgência, porque está muito feio e também fica difícil quem anda de bicicleta em cima daquelas ruas, está muito perigoso. Inclusive, a pé, na caminhada à noite, pode daqui um pouco estar se machucando. E, por último, também peço ao secretário Ariel para que veja a rua São Francisco. Também os moradores me pediram que as lajotas estão muito soltas, para que faça uma nova arrumação lá naquelas lajotas, arrume, porque elas estão bem danificadas. Era o que eu tinha para essa noite, presidente. Obrigada e boa noite. Obrigado também, vereadora. Com a palavra, vereadora Vera. Boa noite, presidente Wagner, vereador, vereadora, público aqui presente, funcionários dessa casa e quem está conectado conosco nessa noite pelas redes sociais.
Só falando um pouquinho da minha indicação, que eu já falei semana passada sobre aquela lixeira ali na entrada da Padre Carlos. Foi moradores daquela localidade que pediram, que vejam que não é necessário. Ele diz que o dia do lixo pode ser passado, todo mundo sabe, que deixa na frente das suas casas, porque ali tem um café colonial que na Padre Carlos, e também no verão funciona o parque aquático, né? É muito feio. Então, um desses pedidos já foi, até falei já diretamente com o Edson, mas a indicação está sendo feita para entregar. Outro que também eles estão muito preocupados com como tem um café colonial, e sabe que os turistas vêm muito para Antônio Carlos para conhecer esse café colonial, e também sobre o próprio verão, quando vem, o movimento é grande. Eles pediram uma rotativa ali. Então, eu estou pedindo para fazer um projeto que eles, inclusive, dão um terreno, uma rotatória, desculpa, eu dei a palavra errada aqui. Rotatória, porque ali tem eles dão até o espaço, que ela diz que tem uma casa ali bem na saída da rua, que já deu alguns acidentes. Então, é um pedido deles. Eu estou pedindo aqui para o secretário de Planejamento, junto com o Geraldo, possa, então, fazer esse projeto dessa rotatória, que é pedido daqueles moradores ali, e vai ser importante mesmo. A gente pode correr atrás de recursos, se tiver o projeto na mão, e aí a gente vai tentar correr atrás do recurso. Outro também é falar da roda de conversa que nós tínhamos nessa casa, que já foi dito que começou em 2021, né? E eu estou pedindo, porque várias pessoas me procuram, tá, ô Wagner, e pedem para que voltasse essa roda de conversa, porque os temas eram temas importantes e o custo era zero para essa casa. Os médicos vinham de graça. A gente teve aqui um médico muito importante do câncer de mama, as mulheres puderam dar os seus depoimentos, foi muito legal. Câncer de próstata, os homens também. Teve uma roda da agricultura também, que o Marcelo deu uma aula para nós, né, ali que mora no Rio Farias. O Dinho também participou, e outras também que tiveram. Então, é um pedido que eu estou aqui pedindo para você, que continue essa roda de conversa. A gente sempre ajudou, participou, a gente assistiu, você vinha também muitas vezes, outros assistiam de casa que não poderiam vir. É um pedido dessa vereadora para que você possa colocar de volta essa roda de conversa. Era isso que eu tinha para falar hoje, tá? E obrigada. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ednei. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vereadora Anice, vereadora Vera, os vereadores, nosso amigo Flávio, Luciani, pela bela explanação aqui sobre a transmissão ao vivo de licitações. Concordo, Luciani, é bem importante. O Robson, o Celito, aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha nas nossas redes sociais. Quero falar hoje também sobre a minha indicação. De semana passada eu fiz sobre a Beira Rio de forma verbal, sobre a Beira Rio, reclamando daquela via. Ela foi feito o patrulhamento, o morador me passou. Aí o patrulhamento já serve, eu sei que o Ariel acompanha nossas sessões, ele serve para dar uma amenizada, mas eu queria pedir ao Ariel com carinho para a colocação de um material em alguns trechos lá, uma bica corrida nas subidas, porque aquele local ele está, às vezes, no dia de chuva, muito escorregadio. Também ali, passando o Felício Schmidt, já, a partir dali já é Biguaçu, mas o nosso executivo ele cuida dessa parte até no Rogério, que o pessoal usa do nosso comércio, aqueles moradores de lá, usa do nosso comércio, votam aqui, então a prefeitura, o executivo cuida daquela parte. Às vezes a prefeitura de Biguaçu faz e às vezes o nosso executivo. Eu pedi também da rua Raulino Felipe, aquela rua foi colocado alargamento, mas aquela rua ela está de largura boa. Então, esse pedido do alargamento é nesse trecho da Beira Rio, alguns trechos ali, principalmente depois da propriedade do Felício Schmidt. Então, fica o pedido para o Ariel, desse vereador e daquela comunidade, para que faça essa melhoria lá. Já deu uma amenizada agora, mas
se puder dar mais uma atenção especial, os moradores vão ficar satisfeitos. Também hoje à tarde a gente teve a sessão dos vereadores mirim, eu sempre tenho acompanhado também o empenho daqueles vereadores, a presença dos suplentes, os suplentes a vereador mirim sempre acompanham a sessão, é importante, eles se empenham bastante com indicações, com pedido de providências importantes, e estão dando uma boa atenção. A gente pode até fazer as indicações dele para chegar mais fácil no Poder Executivo, mas a gente nota o empenho daquelas crianças que querem o bem da nossa comunidade. Então é importante, às vezes a gente tem muito pouca audiência, eu estava acompanhando a audiência ao vivo, não tem, mas as pessoas que puderem comparecer, claro que é um período da tarde, às 3 da tarde, não é todo mundo que está à disposição, mas aquelas crianças estão procurando um bom caminho, às vezes se tornam políticos importantes da nossa cidade. A gente sempre nota aqueles que despertam mais interesse, tem várias crianças lá e jovens com potencial, e isso é importante. E o projeto Câmara Mirim é para esse futuro político da nossa cidade que a gente precisa que seja importante, que tragam ideias, que tirem um pouco desse partidarismo, que isso não leva a nada nos nossos poderes. Então, que tratem com carinho. Quem puder acompanhar a sessão deles é importante, e eu parabenizo eles. A hora que a gente puder ajudar alguma coisa com eles, a gente até aprende alguma coisa com eles. Eles são pessoas, meninos inteligentes, e que estão de parabéns. Por hoje é isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Emerson. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadoras, público aqui presente, sejam sempre bem-vindos, funcionários dessa casa, boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Que me faz usar esse espaço essa noite, senhor presidente, primeiro me justificar da última sessão, que não estive bem, aí tive que sair no final da sessão. Agradeço a sua compreensão por ter me liberado. O que me faz também usar esse espaço é agradecer ao secretário de Agricultura por alguns pleitos feitos por este vereador em nome dos cidadãos Antônio Carlense, e lembrar ao Edson que ainda falta a realização de alguns serviços no Morro da Glória e também no Braço do Norte. Peço também ao Ariel que dê uma circulada nas nossas vias públicas aqui de calçamento do município, converse junto com o prefeito, e a gente também, nessa semana ou na próxima semana, estaremos indo até a Assembleia Legislativa para captação e pedir recursos para que nós possamos incrementar o orçamento do município, para que essas obras sejam realizadas. E, para finalizar, presidente, quero aqui deixar os meus parabéns pelo aniversário do nosso prefeito Geraldo no dia de ontem, e que Deus dê a esse homem muita saúde, paz e serenidade. A gente sabe que o Geraldo também erra, tem seus erros, e muito me entristece que já tivemos que ouvir aqui nessa casa: a cidade parece que está sem gestor, a cidade parece que está sem prefeito, inclusive por pessoas que nunca geriram nada, não sabem nem o que é gerir uma câmara, ou uma empresa, ou uma prefeitura, mas para falar é muito fácil. Então, essas pessoas também que criticam o prefeito e a gestão do MDB, elas esquecem também que receberam votos de pessoas do MDB também na eleição. Então isso muito nos entristece. Peço aqui a Deus que dê muita saúde ao Geraldo, que não é à toa que ele foi 5 vezes prefeito, 1 vez vice-prefeito, e se vier ainda a ser candidato, seja pelo 11, pelo 22, pelo 15, se o Geraldo vier de candidato a prefeito pelo 11, vocês podem ter certeza que eu votarei aí junto onde o Geraldo está, porque não é o partido que faz a pessoa, e sim a pessoa que molda os partidos.
E como a gente sempre aqui nessa casa ouve muitas reclamações e questionamentos, a gente sabe que a gestão da atual administração, ela não é uma gestão 100% só de qualidades. Tem erros também, tem coisas ainda a serem feitas, tem coisas a serem realizadas. Tem o plano de governo que nós cobramos muito do Geraldo e do Felipe. E na próxima sessão, como algumas pessoas vieram me cobrar e questionar, o que alguns vereadores estão falando é verdade? Olha, algumas até a ponte aqui na rua Pedro Bezin, é verdade. O morro do Zé Maneca demorou, é verdade. O morro daqui da Antônio Weber, é verdade. Agora tem outras coisas que simplesmente a gente vê que é um repeteco, querendo atingir algumas pessoas, que isso não leva a nada. O próprio vereador Ednei falou há pouco aqui, para acabar com esse negócio do partidarismo, sou favorável também, vereador Ednei. Seria um grande sonho, mas pode ter certeza, tanto no PP, quanto no MDB, quanto nos outros partidos, sempre vai ter gente boa. Sempre vai ter gente boa. Não é um só que faz a diferença, não. E sim um grupo. E na próxima sessão vou trazer aqui algumas obras e ações da administração pública municipal que tem feito nos últimos 2 anos e meio. Para que não seja, como se diz, uma mentira falada 1000 vezes, ela vira verdade. Então, eu vou trazer na próxima sessão obras e ações que a administração pública do município vem fazendo nos últimos anos. Como eu disse, temos muito ainda a fazer e a acertar, mas ressalta aqui que os acertos da administração são muito maiores do que os erros. E também, para finalizar minha fala, convido aqui para a festa do Bom Jesus no próximo final de semana no Rachadel, e também teremos uma confraternização dos moradores lá na Vila 12 de uma rua que foi pavimentada. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Leonardo. Eu peço licença nessa noite para poder usar aqui a tribuna, porque eu quero mostrar umas imagens e aqui fica melhor. Sim. Então, inicialmente, queria cumprimentar a presidente. Boa noite. Boa noite também, colegas vereadores, público aqui presente. Flávio Leite, nosso amigo, Luciani, Celito, o Robson também, que está aqui presente. O Luciani falou muito bem aqui a respeito de transparência, a respeito de mais um instrumento de fiscalização, né? Poder participar das licitações. E algo que ele falou ali que realmente faz bastante sentido, né? Se a gente participa presencialmente de uma sessão de licitação, todo mundo está vendo quem está participando, né? E aí pode ser que aconteça algum tipo de coação, algum tipo de pré-julgamento com quem está lá. E se você está fiscalizando de uma maneira remota, assistindo na transmissão, com certeza você tem mais tranquilidade em estar ali. Bacana esse projeto, bacana. Depois dá para pesquisar municípios que já aprovaram e a gente pensar em algo nesse sentido aqui também. Também queria falar e comentar a respeito da sessão da Câmara Mirim, como o vereador Ednei falou nessa tarde. Um projeto, a Câmara Mirim é um projeto muito bacana, que forma cidadãos, né, forma jovens mais conscientes a respeito de política. E é muito bacana vir aqui ver, né, que alguns deles têm melhorado bastante a oratória, a sociabilidade, e têm proposto coisas para a cidade através da visão deles, né? A gente vê de um jeito. Os vereadores mirins, ele vê a cidade de outra ótica, outro prisma, né? E eles vêm aqui e trazem as suas soluções. A gente sabe que muitas vezes talvez não seja alcançável de imediato, né? Mas certamente é algo de se pensar. E como o vereador Ednei disse, propondo e dando a possibilidade, né, para que jovens tenham essa oportunidade de poder já ser inserido no meio da política e, quem sabe, serem vereadores,
na cidade de Antônio Carlos. A gente vê alguns aqui com um potencial, né, que usam a tribuna e falam muito bem. Então a gente fica feliz em fazer parte disso. E também queria deixar meus parabéns aos vereadores mirins que estão nos assistindo, né? Vereadores, suplentes que têm acompanhado assiduamente aqui. Parabéns a todos eles que têm se dedicado bastante. Opa, olhei na câmera errada. Eu queria falar também a respeito de um projeto de minha autoria que eu propus, que deu entrada nessa casa na semana passada, que é um projeto para os ciclistas da cidade. Né? Atualmente eu já não sou mais tão assíduo como um ciclista, né? Já pedalei muito, agora estou um pouco parado, tenho que realmente voltar a pedalar no mesmo ritmo que pedalava antes. Mas eu quero propor aqui, estou propondo, né, o Dia do Ciclista para que a gente possa mostrar para o poder público, né, a importância e a relevância dos ciclistas aqui na nossa cidade. Sejam aqueles que residem aqui, sejam aqueles que às vezes não residam aqui, mas gostam de vir à nossa cidade pedalar. Então a gente propôs o Dia do Ciclista Municipal, onde vai dar oportunidade e possibilidade para que o Poder Executivo possam fazer eventos, possam fazer movimentos nesse sentido, de conscientização, de exploração, de incentivo ao uso da bicicleta, seja como atividade física, exercício físico, seja também como meio de transporte aqui na nossa cidade. Então a gente propõe isso para que sejam criadas, né, infraestrutura, no sentido de ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas. Eu venho falado muito e lutado por isso desde 2021, quando botei o pé aqui, dei o primeiro passo aqui nessa casa, venho cobrado, venho pedido, e até agora a gente não viu muito movimento nesse sentido, né? Nós temos sim algumas placas na cidade incentivando, né? Ande de bicicleta e viva mais. Nós temos algumas ciclofaixas, um pedaço de ciclofaixa aqui na 6 de novembro, nós temos também ciclofaixa na Avenida João Frederico Martendal, nós temos também ciclovia na João Antônio Bezem, mas precisam ser melhor identificadas, precisam ser ampliadas, precisam ser criados aqui na cidade ciclorotas, que é um projeto interessante que não precisa recuar mais nada, assim, a identificação na pista de rolamento, uma faixa compartilhada entre ciclistas e motoristas, né? Precisam ser criados circuitos municipais aqui para que a gente possa conhecer mais as belas paisagens da nossa cidade. Então é por isso que eu estou propondo esse projeto do ciclista, e para a gente mostrar essa força, para a gente mostrar a relevância do ciclista, a gente propôs um abaixo-assinado, para que a gente possa gerar um montante para mostrar o quanto que tem gente que pedala aqui. E eu queria mostrar aqui no telão nessa noite como que preenche esse abaixo-assinado. Ele é um abaixo-assinado digital, né? Vale lembrar que o link do abaixo-assinado está lá no meu perfil do Instagram. Então quem não me segue, está lá, @leohoffman1. Está lá no meu perfil do Instagram, abaixo da bio do Instagram, ali está escrito documentos do Google, que tem um formuláriozinho onde você vai clicar, pode ser com o celular, pode ser com o computador, e vai abrir para uma outra aba. Nessa aba vai estar lá um textinho e vai estar escrito seu nome, sobrenome, seu RG ou CPF, seu endereço opcional, se você quiser responder, seu telefone, e se você deixa incluir o seu nome no abaixo-assinado, sim ou não. A gente orienta que sim, para que seja colocado no montante. Depois vai ter esse abaixo-assinado, foi feito aqui institucionalmente pela Câmara, né, a Câmara de Vereadores que fez aqui, junto com a Secretaria, pelo e-mail da Câmara, inclusive, para que possa ter mais credibilidade e imparcialidade, né, mostrando, né, que não é só um projeto do Léo, vereador, mas é um projeto também da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, é um projeto da cidade de Antônio Carlos, é um projeto da população de Antônio Carlos, que é importante isso. Então, eu peço a todos vocês que nos assistem, vão lá, entrem lá e assinem para dar um montante legal, para que no dia da votação desse projeto, se Deus quiser, em breve, a gente possa estar mostrando esse abaixo-assinado, tendo uma lista bem extensa, uma lista bem legal, para a gente apresentar esses dados dos ciclistas que vêm aqui à nossa cidade e também aqueles que residem aqui e pedalam, para a gente poder estar trazendo mais segurança e melhorando as condições de trafegabilidade aqui. Eu também queria finalizar nessa noite desejando a todos os professores, motoristas, merendeiras, todo o pessoal que trabalha, né, coordenadores, enfim, que trabalham com a educação, e principalmente
aos nossos alunos, que são as estrelas da educação do nosso município, uma boa volta às aulas, com um ano letivo, um resto, né, metade do ano letivo muito produtivo, de muito aprendizado e muita consciência. Que Deus abençoe e contem com a gente. Um grande abraço, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Pio Elias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, o público aqui no plenário, o Celito, o Flávio, o Cioni, Marilene e o público que nos assiste pelas redes sociais. Vera, eu queria também reforçar a tua indicação da rotatória, porque não é só lá que precisa, nós precisamos na Militão José Coelho, precisamos na entrada da São Francisco de Assis. Cresceu o movimento. Então eu penso... Eu Pio, só um pouquinho. Eu pedi lá porque os moradores pediram, por causa que tem um café colonial que tem um movimento muito grande, diz, né? E eles estão muito preocupados, por isso que eu pedi a pedido daquela comunidade. Quando o Zeca do Seu Bilo teve um acidente na entrada da rua São Francisco de Assis, eu acho que todo mundo se lembra daquele acidente. Eu já pedi que fizesse uma rotatória ali, porque é muito perigoso, tá? Muito perigoso na entrada Militão José Coelho, na entrada ali da São Francisco de Assis, e ainda é tempo de fazer, né? Daqui a pouco constrói ali, constrói lá. Então pedi ao secretário do Planejamento, Ilha, que desse uma olhada aí com carinho, essa rotatória, para iniciar. O nosso município está crescendo e precisa... ele é o secretário do Planejamento que ele organiza, né? O trânsito, mas não sei se é a Polícia Civil. Também queria cobrar sobre o caminhão-pipa. O caminhão-pipa desapareceu. A poeira, ninguém aguenta mais. A reclamação é grande. Eu acho que tem empresa que tem caminhão-pipa para alugar. Então, o Ariel olhasse isso com carinho e alugasse um caminhão-pipa. Ninguém aguenta dentro de casa. Estrada de interior, a poeira... o caminhão-pipa não passa, não tem como. Poeira aguentar. O caminhão passa, parece que é uma BR-101. Então, pediu Ariel com carinho, que olha esse caminhão-pipa que sumiu. Todo mundo fica ligando, todo mundo fica cobrando. Onde a gente mora é estrada de chão, né? Então, eu queria que ele olhasse com carinho aí. O Bugrinho, já falei aqui, passava 5, 6 vezes lá na Iguiomar. Então... não sei o que é que aconteceu com o caminhão-pipa. Tem empresa que tem para alugar. Também queria pedir mais uma vez com carinho os pontos de ônibus. Agora não é só o ponto de ônibus, é o que tem, falta as coberturas por causa do vento, né? As coberturas. Então eu queria o Ariel que olhasse isso com carinho, porque além de o que tem, está descoberto. Também queria cobrar, não sei se é secretário da Agricultura ou Ariel, os animais soltos na praça, na rua, a gente conversa, a gente fala aqui e não tem solução. Cachorro solto na rua. Então, queria que alguém tomasse providência. Também queria o Ariel, já falei tanto aqui, o Ariel fosse lá na casa da dona Lourdes, da dona Olga, quem sabe ele resolve agora. Secretário novo, tem disposição para trabalhar. A gente, quando é novo, pula por cima de tudo. Então ele tem disposição para trabalhar e visão que ele olhasse. E também fosse lá no seu Chico da Mercedes, mais o Ilha, e olhasse esses barrancos de rio que estão caindo, porque daqui a pouco vem outra enchente e vai complicar a situação. A Beira Rio, que era reforçado o Ednei, nós passamos lá, né? Tem lugar que não passa, só passa um carro. Então o Ariel, reforçar essa indicação do Ednei, nós passamos lá semana passada. Tem lugar que só passa um carro. Se acontecer encontrar lá um caminhão, não sei o que vai se dar. Também sobre a iluminação pública. Iluminação pública, eu queria que o
eu acho que tem dinheiro sobrando da COSIP, que olhasse o Edinho, o secretário, o prefeito Geraldo. O município tem uma lâmpada queimada em tudo quanto é lugar aí. Então, um liga e outro liga, a gente é obrigado a cobrar. A gente está aqui para representar a população. Também queria dar os parabéns ao vereador Mirim pela sessão. Eu vim assistir a sessão hoje, até recebi parabéns porque Pio Elias nunca veio e vim assistir a sessão de vereador Mirim. Quero dar eles parabéns pela iniciativa, coragem deles falar na tribuna. Coragem, esses meninos, essas meninas, tem 6 meninas, vereadora Mirim tem 3 meninos. A coragem que eles têm, falo muito bem, quero dizer para eles que estão de parabéns, vereador Mirim, que continua assim. O povo deve vir assistir a sessão, porque é o nosso futuro do município, essas crianças. Tá bom, senhor presidente, o que eu tenho para hoje é isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Agora farei uso da palavra como cumprimentado inicialmente, estendo cumprimento a todos que se fazem presente aqui na nossa casa, sejam todos sempre bem-vindos, e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente vou agradecer a presença do Luciani, que fez uma bela explanação a respeito e também uma cobrança a respeito da transparência nas licitações que ocorrem no nosso município, que seria uma forma de fazer elas ao vivo. Então fica aqui também, a gente vai estar estudando essa possibilidade para que o mais breve possível a gente possa estar implementando essa questão das transmissões ao vivo. Muito obrigado pela explanação dessa noite na Tribuna Popular. Gostaria de fazer alguns pedidos, ou na verdade reforçar. A gente sabe que lá na localidade Bom Sucesso está tendo aquela pavimentação onde todo o fluxo do transporte está sendo deslocado ali pelaquela rua Samuel Matias Schmitz, que é aquela que tu faz ali de Santa Bárbara para Santa Maria. E muitas das pessoas que ali residem, e a gente tem um conhecimento que é uma rua não pavimentada, então é uma rua ainda estrada de chão, e que com esse movimento intenso causa um grande transtorno em questão de poeira. Gostaria, igual o vereador Pio solicitou, que o caminhão-pipa passe com mais frequência nesses locais. E nesse local até a empresa está passando nesse local, só que hoje ainda entrar em contato, entrar na quinta, na sexta. Então gostaria que o Ariel, o secretário de Infraestrutura, desse um reforço maior, que essa empresa pudesse estar prestando esse serviço com mais brevidade possível e com mais permanência no local. E também outra demanda que surgiu agora à tarde, que vieram me solicitar, é a respeito da troca de uma lâmpada na iluminação pública. Ali na rua Martimiano Elias da Silveira, no bairro Usina, na frente da casa Nazareno Chapo. É um ponto de iluminação. Solicito que o responsável pela pasta, acredito que seja o Edinho, que é o coordenador dessa área, que tome a providência e vá até um local lá para fazer essa troca de lâmpada. A respeito da roda de conversa, gostaria também a gente já teve conversando sobre isso, mas a gente veio com uma proposta inovadora e também que eu acho que muitas pessoas também vieram nos parabenizar pela novidade, pela iniciativa, que é o CâmaraCast. Até teve vereadores aqui que já participaram, que é um debate mais fechado, mas que muitas vezes traz mais informações e com um maior número de pessoas acompanhando ao vivo, e que está tendo mais pauta, está tendo uma participação maior das pessoas em casa. A gente vai estar estudando essa possibilidade, talvez fazer uma roda de conversa, mas a CâmaraCast até semana passada nós iríamos fazer, mas por imprevisto a gente teve que desmarcar. Então, sobre os agricultores, o desafio dos agricultores. Então, a gente vai estar estudando também essa possibilidade de fazer roda de conversa, mas o CâmaraCast está tendo uma boa repercussão e positiva a respeito dos assuntos tratados. E também não está tendo nenhum custo a mais para os cofres públicos do nosso município, então, consequentemente, da Câmara.
E para finalizar minha fala nessa noite, gostaria de trazer um assunto que eu julgo ser importante a gente debater e também formar uma opinião, que é a respeito do nosso patrimônio cultural do nosso município. A gente sabe que o patrimônio cultural, a identidade, às vezes é por uma questão religiosa, que são as igrejas, são as festas, que é por uma edificação antiga, onde tem os traços da nossa cultura, da nossa colonização, seja pela nossa própria atividade, que é a agricultura, pela biblioteca municipal, pelo museu. Hoje nós temos café também na nossa cidade, na qual estão trazendo as nossas origens, as nossas tradições, e os parques aquáticos e alguns outros também que eu julgo ser importante a questão do patrimônio que a gente deva preservar. Visto isso, cada um de nós sabe que está tendo uma perca significativa nesse assunto, seja em festas tradicionais, seja na nossa valorização da nossa cultura, do nosso passado, e consequentemente eu vejo a questão da biblioteca no nosso município também uma perca muito grande para o nosso município, pois a gente já estive cobrando aqui a reabertura da biblioteca, que antes acontecia lá na nossa sede administrativa da prefeitura, que hoje a gente está tendo uma mudança da biblioteca. A biblioteca está vindo para uma sala ali da paróquia municipal, onde estão alugando uma sala. Nada contra a sala, nada contra a questão da igreja, mas eu como vereador, eu vejo, se a gente vai sair uma biblioteca onde é algo tão importante para o município, que é característica do nosso município, pois eu lembro ainda muito bem, quando eu era criança, que a gente estudava no Altamira, vinha até no centro para fazer o trabalho, pesquisar ali, e buscar referências bibliográficas nos livros, que eu julgo ser importante, que é importante para criar uma entidade, e hoje isso está se perdendo no nosso município. Se fosse para ir para um espaço maior, beleza, mas a gente não está indo para um espaço maior. Então, eu, na função de vereador, e também acredito que muitos compactuam com a minha visão, eu julgo importante a gente estar pautando isso e tentando buscar uma melhoria nesse aspecto da biblioteca municipal. Normalmente os municípios vão crescendo com agregados, e quando se expande para uma unidade particular de maior porte, de maior estrutura, onde cada um vão. Exemplo, a gente surge com uma escola de música num local pequeno. Quando a gente vai dar andamento, a gente está num local maior. Ali a gente está retroagindo, e retroagindo, acho, num ponto muito importante, que é a nossa parte intelectual, a nossa parte de referências. Então, eu acredito que a gente deve estar debatendo mais sobre isso. A gente tem um projeto nessa casa que está tirando praticamente 430 mil, que é voltado à cultura do nosso município, a questão da biblioteca municipal. Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco, a gente tem que tratar para que a gente busque uma solução que sejam o menos oneroso para o cofre público, mas que traga muito benefício. Então fica aqui uma consideração desse vereador, e além disso, que os profissionais que trabalham nessa área sejam respeitados conforme a sua contratação e as suas especialidades, pois cada profissional tem as suas atribuições, as suas delegações também, mas que sejam respeitados, pois eu, como presidente, não faço as coisas sozinho, faço com um grupo, com os vereadores, com todo mundo. Então, isso eu também vejo na função, acredito também na função de um servidor. Então, para finalizar, gostaria que o Poder Executivo tomasse as medidas cabíveis para que sejam investidos recursos na parte e voltados à Biblioteca Municipal, que eu acredito, não só é uma opinião minha, mas eu acho que de mais vereadores dessa casa, a respeito de uma criação de uma biblioteca municipal com características e particularidades para buscar
Pois se a gente quer um município melhor amanhã, a gente tem que ter conhecimentos do que as pessoas viveram, como é que a gente chegou aqui. E isso a gente está se perdendo. E a gente não sabe o município que a gente vai ter amanhã. Então, para a gente manter as nossas características, acho muito importante estar investindo na parte da biblioteca municipal e incentivando essa pauta tão importante para o nosso município. E a gente também, como vereador, se colocar à disposição com projetos, irmos atrás de recursos para que essas benfeitorias aconteçam no nosso município. Seria isso que eu tinha para essa noite, então, para a fala do expediente nas explicações pessoais. Hoje nós, passando para a ordem do dia, hoje nós temos um projeto para ser lido, debatido e votado. Gostaria de solicitar que o primeiro secretário, o vereador Leonardo, fizesse a oração. Não, desculpa. A leitura do projeto de lei ordinária 07/2023, que é de minha autoria, que é a respeito da disponibilidade sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais de Antônio Carlos e da outras providências. Então tá, a gente votou a emenda semana passada, então hoje a redação final. Sim. Do projeto de lei ordinária número 07/2023. Dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais de Antônio Carlos e da outras providências. Wagner Luscó, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e o prefeito municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas municipais de Antônio Carlos. Parágrafo 1º. O programa constante na presente legislação visa o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos para estudantes, constituindo uma estratégia para a promoção de saúde e atenção à higiene pessoal, objetivando 1. A prevenção de doenças, 2. Combater a evasão escolar, 3. Combater a precariedade menstrual, caracterizada pela inacessibilidade a produtos de higiene pessoal e demais itens necessários ao período menstrual, ou a falta de recursos que possibilitem a sua aquisição. 4. Oferecer garantia de cuidados básicos à saúde. 5. Desenvolvimento de meios para a inclusão das adolescentes, estudantes em ações e programas de proteção à saúde menstrual. Artigo 2º. O Poder Executivo disponibilizará nas escolas públicas municipais a distribuição gratuita dos absorventes higiênicos, em quantidade adequada às necessidades dos estudantes. Parágrafo único. Os higiênicos deverão ser alocados em recipientes adequados de fácil acesso, a serem dispostos nos banheiros femininos das unidades municipais de ensino, acrescido de dizeres informativos e explicativos. Artigo 3º. O programa instituído por essa lei será implementado de forma integral entre as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. Parágrafo único. O Poder Público promoverá a campanha informativa sobre a saúde menstrual e as suas consequências para a saúde da adolescente. Artigo 4º. As alunas com idade mínima de 10 anos de idade poderão requerer, junto à secretaria responsável, pacote de absorventes próprios, desde que inscritas no CAD único para programas sociais do governo federal. Parágrafo único. Cada aluna beneficiária receberá até 2 pacotes contendo 8 absorventes cada, todos os meses, durante o período compreendido pelo ciclo menstrual. Artigo 5º. A execução do programa fica condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Executivo, devendo as despesas provenientes desta lei passarem a estar previstas junto à Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. A presente lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 60 dias, contados a sua publicação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Geraldo Paulo, prefeito municipal. Vou ler o parecer. Som do voto. Parecer número 6 de 2023 das comissões a respeito do projeto número 7 de 2023. Da vereadora Anice Josiane, a relatora. Ante ao exposto, entende-se que o presente projeto de lei se encontra em consonância com a Constituição Federal de 88 e as demais leis correlatas e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a nosso ver, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei
número 07 de 2023. Sala das Sessões, 20 de março de 2023. Anice Josiane Vieira da Silveira, relatora. Os vereadores que queiram discutir, inscrevam-se. Então temos 2 vereadores inscritos, eu como autor e a autora. Então, eu julgo ser um projeto importante para a questão da saúde da mulher no nosso município, a saúde da criança, ainda mais que é um momento, às vezes, turbulento, e a gente não sabe qual o momento exato que vem uma menstruação. Tem pessoas que vêm nova, tem pessoas que atrasam, que vêm mais tarde, né? Então, é um projeto que vem com cunho importante para manter essas crianças na escola, que não aconteça uma evasão, que tenha saúde, que eu acho que é importante para elas, e que, em contrapartida, eu não vejo um custo tão alto dos benefícios que isso pode estar trazendo para essas mulheres, para essas crianças. Então, gostaria que todos os vereadores acompanhassem o projeto, que votasse favorável, para que isso, o mais breve possível, possa se tornar realidade nas nossas escolas do município, visto que temos um projeto de lei estadual que acontece isso nas escolas estaduais. Então, gostaria que a vereadora Anice, a relatora, também fizesse o seu comentário. Presidente, é um projeto muito bom, ele já é uma lei federal e estadual. No nosso município ainda não tínhamos ele implantado, né? Como você o autor do projeto, então é um projeto muito bom. Tenho certeza que a partir do momento que for sancionado aqui, for aprovado nesta casa, o prefeito vai sancionar. Ele, inclusive, já está há dias aqui nessa casa. Aí eu pedi umas alterações, né, inclusive para estar na LOA, na Lei Orçamentária Anual, e ele foi colocado, inclusive no CADSUS também, né, que tem que estar escrito, as estudantes. Então, é um projeto bom. Peço também que a minha bancada do MDB seja favorável a este projeto. Era o que eu tinha como relatora para dizer. O projeto está em votação. Peço que o vereador registre seus votos. Projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais nenhum projeto para ser lido e debatido nesta noite. Agora passo, para findarmos essa sessão, solicito que o vereador Abrão faça uma oração. Senhor, ao finalizar essa reunião, queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade. Sabemos que, através do voto, fomos eleitos como representantes do povo, e aqui estivemos para mais um exercício da nossa função como vereador. Pedido a tua bênção sobre cada decisão aqui tomada, assim como as encaminhamentos desta reunião. Pedimos também que abençoe nosso município e essa Câmara Legislativa e as famílias da nossa comunidade e a cada um de nós. Amém. Amém. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 7 de agosto. Uma boa noite a todos.